Mais um vídeo aqui, variáveis complexas, unidade 2. E nesse vídeo vamos começar a falar sobre limites envolvendo funções complexas. Vamos inicialmente falar um pouquinho sobre alguns conjuntos do plano dos complexos que vão ser úteis para a gente interpretar os limites. Depois a definição de limite e, como sempre, exemplos e exercícios. Então, esse conteúdo do capítulo 2, que aborda limites, né? E essas noções de círculos e discos podem ser vistas também no capítulo 1. Então, o que são círculos e discos aqui? Bom, se você pegar um número complexo z na forma algébrica e um outro número complexo z0, também na forma algébrica, então x0, y0, i, o z0 e o x mais yi. Então, se eu for calcular o módulo da diferença entre esses dois números, então a gente calcula desse jeito aqui, simplesmente fazendo a subtração, então subtrai a parte real do z menos a parte real do z0, mais a parte imaginária do z menos a parte imaginária do z0 vezes i. Então o módulo vai ficar calculado assim, tá? E isso aqui, na verdade, é a distância euclidiana do plano R2. Tá? Então, com isso, a gente pode interpretar alguns entes geométricos do plano de uma forma muito simples. Então, o que a gente vai chamar de círculo aqui, então, dado Z0, um ponto do plano complexo, e R um número real positivo, então define-se o círculo de raio R e centro em Z0 como sendo esse conjunto aqui. Conjunto de todos os pontos do plano complexo, do corpo dos complexos, tais que a distância entre Z e Z0 é exatamente igual a R. Tá? Então, geometricamente, é a figura do círculo, a curva. Tá? A curva aqui, o círculo. Então, esse aqui é o centro, é o Z0, e esse aqui é o raio. Então, qualquer ponto aqui sobre essa curva vai ter exatamente essa distância aqui. Então, essa é a região que define aqui o círculo com centro Z0 e raio R. É comum a gente chamar isso de circunferência, mas por uma tradição que é enraizada nas variáveis complexas, nas análises complexas, isso que a gente chama de circunferência é chamada de círculo, tá? Então, em particular, o autor do nosso livro-texto, ele usa essa terminologia, então ele não chama isso de circunferência, chama isso de círculo, tá? Quem quiser chamar de circunferência também não tem problema. Algumas vezes o autor do livro chama de circunferência, na verdade, o comprimento. Então, se você tem um círculo de raio R, então o que ele chama de circunferência é o comprimento dessa curva, tá? O comprimento aqui, se eu for medir aqui, então isso vai ser o comprimento 2π vezes R. Então, em alguns momentos, o autor chama de circunferência esse valor, e círculo o objeto geométrico propriamente dito, a curva. Tá? Um caso particular que é comum é quando você tem o raio R igual a 1 e o centro do círculo como sendo a origem do sistema. Então a gente diz que nesse caso a circunferência, se eu colocar aqui, se eu chamar isso aqui de C RZ0, quer dizer, o círculo com centro em R e raio Z0, então em particular, esse aqui C10, que é o círculo de raio 1 e centro na origem, então círculo de raio 1 centro na origem, a gente costuma chamar de círculo unitário com centro na origem.
ou seja, simplesmente isso aqui, esse conjunto aqui. Conjunto dos pontos do plano, conjunto dos pontos do corpo dos números complexos, cujo módulo é igual a 1. Então, nesse caso, o Z0 é a origem do sistema de coordenadas, e o raio aqui é igual a 1. Então, é uma situação importante, que a gente dá um nome para ele, é chamado círculo unitário. Então, aqui, que vem a ser disco fechado, disco aberto e disco furado. Tá? Então, dado um R positivo e um Z0, um número complexo qualquer, então a gente define o disco fechado, isso que a gente vai chamar de disco fechado, de raio R e centro em Z0, é o conjunto dos números complexos, então Z em C, tá, que a distância de Z até Z0 é menor ou igual a R. Então esse é o disco fechado de raio R e centro em Z0. O disco aberto de raio R e centro em Z0 é o conjunto dos pontos que estão no plano complexo, tá, que a distância até o Z0 é estritamente menor que R. Então perceba que a diferença aqui, a desigualdade envolve a igualdade, então menor que ou igual. E aqui a desigualdade é estrita, não envolve a igualdade. Então aberto tem a ver exatamente com isso, a desigualdade aqui é estrita. Então, aí fechado tem a ver exatamente com isso aqui, tá? Então, esses conjuntos, qual a importância desses conjuntos, dos discos abertos? Esses conjuntos, eles vão desempenhar um papel análogo ao desempenhado pelos intervalos abertos da reta, tá? Então, para efeito de cálculo de limites, cálculo de derivada, principalmente, a gente precisa trabalhar com intervalos abertos na reta. Então, no caso do plano complexo, esse disco aberto é o que vai fazer uma espécie de papel análogo ao dos intervalos abertos na reta, enquanto que o disco fechado desempenha um papel análogo ao dos intervalos fechados, certo? Por isso que a gente chama disco aberto ou disco fechado. Tem outras questões mais técnicas aqui, mas no momento não vamos abordar. Quando for mais necessário, a gente aborda. Então, o que é um disco furado? Ele vai ser aberto também, tá? Mas a gente vai dar mais ênfase a essa questão aqui. Então, disco furado em Z0 e raio R. Então, está dizendo que o furo do disco é no ponto Z0, tá? Disco furado em Z0 de raio R. Então, por definição, é esse conjunto. Conjunto dos pontos do plano complexo, tá, que a distância de Z até Z0 é menor, aqui é estritamente menor. Então, a distância de Z até Z0, distância de Z até Z0 é menor que R, e por outro lado, essa distância é maior que zero. Essa condição aqui, essa condição Z, a distância de Z até Z0 ser estritamente maior que zero, é equivalente a dizer que o Z é diferente de Z0, tá? Por quê? Porque essa diferença aqui em módulo, o módulo dessa diferença só vai dar zero quando o Z for igual a Z0. Então, se o Z não é igual a Z0, esse módulo não é o número complexo nulo, e essa diferença não é o número complexo nulo, e esse módulo aqui vai ser estritamente positivo, tá? Então, essa condição é para garantir que o Z vai ser diferente de zero. Então, você vai estar excluindo o ponto Z0 desse conjunto. Então, nem aqui no disco aberto o Z0 está excluído. Então, o Z aqui ele pode ser igual ao Z0, que aí o módulo aqui vai dar zero, e é estritamente menor que R, porque o R é positivo, tá? Aqui também o Z pode ser igual a Z0, que esse módulo vai dar zero, que é menor que ou igual a R também, tá? Agora aqui não. Aqui sempre o Z é diferente de Z0. Tá dizendo essa condição aqui. Então, você exclui do conjunto o ponto Z0.
alguns diagramas para a gente entender melhor isso. Nada melhor do que as figurinhas para a gente entender. Então aqui eu tenho essa figura aqui representando o disco fechado. Então é o disco, né? Fechado tem a ver que envolve toda a região envolvida pela curva. Então essa que está aqui colorida com essa cor vermelha, e também os pontos da curva. Então fazem parte do conjunto todos os pontos da curva aqui, que é o círculo, e também os pontos da região plana envolvida pela curva, tá? Então esse aqui é o disco fechado. Isso é consequência dessa desigualdade aqui, poder incluir a igualdade. Lembrem-se que a curva, só a curva, os pontos que estão sobre a curva, envolve apenas a igualdade, tá? Aqui envolve a desigualdade menor e também a igualdade. Então é a curva juntamente com todos os pontos envolvidos por ela. Então é o que a gente vai chamar de disco fechado. Já aqui no disco aberto, são apenas os pontos envolvidos pela curva. No caso aqui o círculo. Então os pontos que estão sobre a curva não fazem parte do conjunto. Então quando a gente traceja assim uma curva, a gente está querendo dizer que os pontos que estão sobre a curva não fazem parte do conjunto, tá? Então a diferença desse conjunto aqui para esse é que aqui inclui os pontos da curva, a fronteira da região, que é o círculo, e aqui não inclui os pontos, tá? Que a gente tracejou. Então isso é consequência dessa desigualdade aqui, que é estrita. Já no disco furado tem essa propriedade aqui de também não incluir os pontos da curva, os pontos da fronteira, e além disso também não inclui o centro. Então veja aqui, ó, o centro aqui está destacado com uma bolinha cheia aqui, para dizer que o centro faz parte do conjunto. E aqui ele está apagado, com essa bolinha branca, uma bolinha aberta, para indicar que ele não faz parte do conjunto. Assim como a gente traceja aqui, para indicar que os pontos da circunferência do círculo não fazem parte do conjunto, aqui a gente deixa a bolinha aberta para indicar que esse ponto não faz parte do conjunto. Então por isso que a gente fala que é o disco furado, no caso furado aqui no centro, tá? Então isso é consequência. A questão aqui do tracejado na fronteira é consequência dessa desigualdade, e a questão de você excluir o centro do conjunto é consequência dessa outra desigualdade aqui, porque o z vai ser diferente de z0 sempre, tá? Então aqui disco fechado, disco aberto e disco furado. O disco furado também é aberto, tá? Poderia fechar também, mas aqui no caso vamos, por enquanto, considerar só essa situação. Bom, então com isso a gente define o que vem a ser o limite. Então seja f uma função, d é um subconjunto dos complexos, ou tratando de funções complexas. Então f, uma função domínio e d valores nos complexos, tal que seu domínio contém um disco furado num ponto z0, tá? Então eu esquematizei aqui essa região aqui como se estivesse representando o domínio da função, tá? E esse domínio ele envolve aqui um disco furado num certo ponto z0. Esse ponto z0 ele não precisa pertencer ao domínio da função, não precisa. Pode pertencer ou também não precisa pertencer. Em algumas situações o z0 pertence e outras não, tá? Por isso que a gente considera então o disco furado nesse ponto z0, tá? Então, dizemos que o limite de f de z quando z tende a z0 é um número w0, se cada ponto f de z, né, que é os valores da função, estiver arbitrariamente próximo de w0, sempre que o ponto z estiver suficientemente próximo de z0, tá? Então, isso daqui é uma maneira um pouco imprecisa de você
dizer o que é o limite, tá? Não é exatamente a definição, ela dá uma ideia muito clara do que significa, mas ela não é uma definição prática no sentido de que com isso daqui a gente não consegue provar coisas, não consegue calcular limite, não consegue fazer muita coisa, mas intuitivamente ela dá uma ideia do que está acontecendo. Quer dizer que você vai se aproximar arbitrariamente do ponto Z0 desde que você tome pontos do ponto, você vai se aproximar arbitrariamente do ponto W0 desde que você, para isso, tome pontos suficientemente próximos do Z0, tá? Então ela dá uma ideia, mas ela não ajuda muito nas questões práticas de calcular limite, de provar resultados. Então a definição de limite que a gente vai utilizar, a definição é a seguinte. Então dizemos que o limite de f de z quando z tende a z0 é igual ao w0 se, dado qualquer epsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que se o z, a distância do z até o z0 for menor que delta, então isso implica que a distância do f de z até o w0 é menor que o epsilon, tá? Aí, ó, aqui a gente exclui o z, ele não precisa ser igual a z0, porque toda vez que você calcula um limite de uma função, essa notação aqui está dizendo que você está tendendo ao ponto z0, você está se aproximando dele, mas você nunca vai ser igual, tá? Você está tendendo, mas você não vai ser igual. Então, por isso que a gente coloca essa condição aqui, e é onde aparece a história do disco furado, certo? Então, qualquer que seja o epsilon que você tomar, você vai existir um delta, tal que se acontecer isso daqui, então automaticamente isso vai implicar também essa condição. Como é que a gente pode imaginar isso? Isso aqui vocês podem imaginar da seguinte maneira: você está querendo, você quer aproximar os valores da função por esse ponto, tá? Então digamos que você não quer calcular, mas você quer aproximar os valores da função por esse ponto aí, que é um valor conhecido, digamos. Então, você vai fazer essa aproximação. Isso aqui vai ser, esse módulo aqui vai ser o erro dessa aproximação, tá? E você quer controlar esse erro. Como é que você vai controlar esse erro? Através desse epsilon. Então, ó, dado qualquer epsilon é a mesma coisa que dizer dado qualquer margem de erro que você tomar como necessária. Então, por exemplo, a margem de erro é epsilon igual a 0,01. Tá? Então, você vai querer aproximar os valores da função f por esse ponto com uma margem de erro que é menor do que 0,01. Então, é possível? Então, se o limite da função for isso aqui, é possível desde que você tome um delta, tá? E pontos suficientemente próximos do z0 através desse delta, tá? Então, vamos visualizar isso geometricamente. Então, geometricamente, considero o disco aberto. Então, esse aqui é o disco aberto que eu vou usar aqui para essa aproximação. Então, disco aberto com centro em W0, porque centro em W0. O W0 é o seu candidato a ponto limite. E o disco furado em Z0. Por que o disco furado em Z0? Por causa dessa condição aqui, tá? Então, considero esses dois discos. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou querendo aproximar, eu tenho um ponto Z0, um ponto W0, tá? E eu quero aproximar os valores da função por esse ponto, tá? Então, eu peguei um epsilon, tá? E eu quero que os valores da minha função caiam todos aqui. Qualquer ponto que cair aqui vai estar com a distância do W0 menor do que o epsilon. É isso aqui, ó. Que vai dar o disco com centro em W0 e raio epsilon. Então, qualquer ponto que estiver aqui dentro desse disco aberto, o valor f de z correspondente vai estar a uma distância do W0 menor do que o raio do disco, que é epsilon, tá? Agora, para eu poder garantir isso, eu tenho que vir aqui do outro lado
e encontrar um delta, tal que qualquer ponto aqui dentro desse disco, excluindo o próprio centro, qualquer ponto desse disco vá, quando eu aplicar a função, resultar em um valor aqui dentro do círculo de raio epsilon, do disco de raio epsilon, tá? Então, se eu encontrar esse delta, então, qualquer ponto que eu pegar aqui, quando eu aplicar a função, vai cair aqui dentro, tá? E aí eu vou ter sempre esse controle aqui do erro. Então, se eu estou aproximando a função por esse valor, então esse erro nessas condições é sempre menor do que esse epsilon que eu estabeleci, essa cota aí, digamos, esse valor, 0,01, tá? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui e aplicar a função vai cair aqui dentro, e aí eu vou ter controlado essa margem de erro, ok? Essa noção de limite, essa definição de limite, se vocês consultarem os estudos de cálculo 1, as anotações de aulas de cálculo 1, os livros de cálculo 1, vocês vão perceber que é exatamente a mesma definição, obviamente só trocando função complexa por função real, trocando discos por intervalos, trocando módulo de número complexo por módulo de número real. Mas se vocês fizerem todas essas adaptações, a definição fica exatamente a mesma. E essa é uma das razões porque a gente tem toda aquela história de construir o corpo dos números complexos com propriedades semelhantes à dos números reais, porque a gente quer fazer um cálculo que, em última análise, ele funcione de uma maneira muito parecida com o que é o cálculo 1, tá? Só que, além disso, a gente vai ganhar também outros resultados que a gente não tem equivalente no cálculo 1. Então, é simplesmente a definição exatamente análoga à vista no estudo de limite de cálculo 1, ok? Bom, então, se eu precisar provar que o limite de uma função, quando z tende a z0 é um certo valor, w0, o que a gente tem que fazer? Então, devemos, para cada epsilon dado, então lembre da história do controle da margem de erro, né, que você quer fazer a aproximação. Para cada epsilon dado, a gente tem que encontrar um delta. Esse delta vai depender, em geral, do epsilon. Então, isso aqui é só para indicar que o delta, em geral, depende do epsilon. Então, para cada epsilon dado, a gente tem que encontrar um delta positivo, um epsilon positivo, né? Tem que encontrar um delta positivo que satisfaça isso daqui, tá? Então, essa é a tarefa toda vez que a gente precisa provar que o limite de f de z quando z tende a z0 é w0, se for usar a definição. Tá? É uma espécie de jogo em que a pessoa dá para você o epsilon e você tem que encontrar um delta satisfazendo essa condição. Então, digamos que a pessoa deu um epsilon igual a 0,1. Aí ela vai dizer para você tem que encontrar um delta positivo satisfazendo essa condição. E aí você vai lá e encontra o delta correspondente a esse 0,1. Mas aí ela não satisfeita e vai e diz assim, então agora eu quero que você encontre um delta correspondente a epsilon igual a 0,01. Então você vai lá, faz as contas, encontra esse delta satisfazendo essa condição. E assim vai, você vai diminuindo cada vez mais aqui, cada vez mais a margem de erro, tá? Você quer controlar aqui. Bom, então isso significa que o limite existe. Então quando você consegue, para cada epsilon, você consegue encontrar esse delta satisfazendo isso, então isso significa que o limite existe e vale o valor W0, ok? Então o limite existe e vale o valor W0. Então, caso contrário, isto é, se existe um epsilon positivo, tal que para cada delta positivo existe um z, que vai depender do delta, existe um z satisfazendo essa desigualdade, mas não satisfazendo essa, ou seja, satisfazendo essa aqui, então o limite não vai ser o z0. Então não vale que o limite é o z0.
Aqui podem acontecer duas coisas, ou o limite não existir, ou ele existe, mas não vale esse número, não é igual a esse número, ok? Então, quando você quer provar que o limite não é um determinado valor, você tem que fazer isso daqui, ok? Que mais aqui eu posso comentar? Bom, então vamos voltar aqui no caso da figura. Quando você quer provar que o limite não é o W0. Então você tem que agora é a negação, né, da definição. Tem que existir um epsilon, tal que para todo delta vai ter um ponto aqui dentro desse disco furado, mas quando você aplica a função, o valor da função não cai aqui dentro, o valor da função cai fora. Que aí a distância dele vai ser maior que esse epsilon aqui, tá? Só olhando graficamente isso que foi falado aqui sobre quando o limite não é igual ao W0. Então, vamos ver um exemplo. A gente vai tomar essa função aqui e vamos provar, usando a definição, que o limite dela quando z tende a 1, o limite dessa função quando o z tende a 1 é i sobre 2. Então vamos fazer essa conta. Então prova. O que a gente tem que fazer? Ó? A gente tem que, dado o epsilon, devemos encontrar um delta positivo, tem que colocar aqui, um delta positivo. Então, dado um epsilon positivo, devemos encontrar um delta positivo também, tal que, se o z está a uma distância do 1 menor que delta, sem ser igual a 1, então a função f de z está a uma distância do ponto i, que é o seu candidato a limite, menor que epsilon. Tá? Então, é isso que significa provar que esse limite é igual a isso aqui, usando a definição. Para a gente para a gente fazer esse tipo de demonstração, a gente sempre começa a trabalhar daqui, tá? Eu tenho que encontrar um delta. O que eu tenho é o epsilon, então eu começo de trás para frente, pegando aqui a desigualdade que interessa. Ou estudando esse módulo aqui, tentando de alguma maneira estimar esse módulo aqui, obter alguma cota superior para ele, tá? Então é o caso que eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou fazer o estudo desse módulo primeiramente, para depois encontrar o delta. Então f de z menos i sobre 2 módulo, é isso que está aqui. Aí eu só substituir a f, né? Então a f é isso aqui. A f é i vezes conjugado de z. Então, o módulo de i vezes o conjugado de z menos i sobre 2. Aí aqui eu coloquei o i sobre 2 em evidência. Colocando o i sobre 2 em evidência, então fica módulo i sobre 2 que multiplica conjugado de z menos 1. Aí usando as propriedades de módulo aqui eu tenho um produto, né? Então, o módulo de um produto vai ser o produto dos módulos. Então, módulo de i sobre 2 vezes o módulo de z barra menos 1, tá? Módulo de tudo isso aqui. O módulo de i sobre 2 é meio, porque fica também módulo de i sobre 2, e o módulo de i é 1. Então, módulo de i sobre 2 é meio. E aqui eu uso propriedade do conjugado, no caso. Então, aqui, ó, conjugado dessa soma é a soma, numa diferença no caso, né? Conjugado dessa diferença é a diferença dos conjugados. Então fica conjugado de z menos o conjugado desse número. Só que esse número é real, a parte imaginária dele é zero. Então o conjugado dele é ele mesmo. Tá? Porque é um número real. Então esse conjugado aqui, conjugado de z menos 1, é igual ao conjugado de tudo isso aqui, dessa diferença. Propriedade de conjugado. Então já usei propriedades de módulo, propriedade de conjugado. Então todas aquelas propriedades que a gente estudou, números complexos, vem sendo bastante usada aqui. Vocês percebam isso. Elas vêm sendo usadas e vão continuar sendo muito usadas ainda. E aí, outra propriedade, que é o módulo de um conjugado, é o módulo do próprio número.
Então, o módulo do conjugado de um número é o módulo do próprio número. Então, o número, no caso aqui, é essa diferença. Então, o módulo dessa diferença é o módulo do conjugado dessa diferença é o módulo dela mesma. Então, ficou meio módulo de z menos 1, tá? Então, concluindo, módulo de f de z menos i sobre 2 é igual ao módulo de z menos 1 dividido por 2, tá? Por que a gente fez isso? Porque a gente precisa estimar isso aqui, ó. A gente precisa estimar esse módulo. Então, a gente vai tentar, de alguma maneira, manipular esse módulo. No caso aqui deu uma igualdade, mas poderia, às vezes, aparece uma desigualdade. A gente vai ver exemplo também disso. Então, a gente estima essa diferença para depois impor essa desigualdade aqui, ó, tá? Então, foi isso que eu fiz. Eu fiz essa estimativa. Então, assim, se o módulo de fz menos i é menor que epsilon, então, quem é o módulo de fz menos i sobre 2? É igual a isso daqui, então só vou substituir. Então, nessa igualdade aqui, ó, eu fiz só a substituição disso aqui, que é igual a isso. Então, vai ficar módulo de z menos 2, módulo de z menos 1 sobre 2 menor que epsilon. Jogo 2 para lá, como 2 é positivo. Então, vai ficar módulo de z menos 1 menor que 2 epsilon. Bom, veja, a gente faz essa conta também para, de alguma maneira, aparecer o número no qual, para o qual o z está tendendo. Então, o z está tendendo para 1. Então, veja que eu quero o módulo de z menos 1. Então, essa conta para aparecer o módulo de z menos 1 não é por acaso, é por causa disso aqui que eu quero que aconteça, tá? E aí está aqui também, ó, módulo de z menos 1 menor que 2 epsilon, tá? Bom, aí a gente fez essa conta, fez essas estimativas, aí impôs a condição que interessa para a gente, mas o que a gente quer é o delta. Então, eu quero um delta que, de modo que se isso aqui acontecer, ele me garanta que isso aqui vai acontecer também, tá? Então, essa chegou a hora de eu dizer quem é o delta. Então, o delta, o candidato natural para ele é esse aqui, tá? Por quê? Z menos 1 menor que 2 epsilon. Então, seria isso daqui, ó, essa parte aqui, tá? Então, ó, tomando o delta igual a 2 epsilon, mas na verdade você pode, uma vez que a gente encontrou um candidato, então eu encontrei apenas um candidato, 2 epsilon, qualquer número que eu pegar menor que 2 epsilon vai satisfazer, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse delta igual a epsilon, também satisfaz, tá? Delta igual a epsilon sobre 2 também satisfaz. Qualquer número menor vai satisfazer. Então, mas a gente vai pegar esse aqui mesmo, tá? Então, tomando o delta igual a epsilon sobre 2, a gente tem o seguinte, ó. Se, faltou aqui, se eu tenho módulo de z menos 1 maior que 0 e menor que delta, mas quem é o delta? O delta é 2 epsilon, certo? O delta é 2 epsilon. Ou seja, módulo de z menos 1 menor que 2 epsilon, só fiz substituir. E aí eu joguei o 2 para baixo aqui. Então, jogando o 2 para baixo, eu vou ter módulo de z menos 1 menor que epsilon, tá? Então, módulo de z menos 1 sobre 2 menor que epsilon. Então, eu fiz essa conta e daqui a gente tem o seguinte, ó, se f de z menos i sobre 2 e módulo. A gente viu que é igual a isso, tá? F de z menos i sobre 2 é igual ao módulo de f de z menos i sobre 2 é igual ao módulo de z menos 1 sobre 2. E isso daqui é menor que epsilon porque eu estou tomando o delta assim, tá? Se acontecer isso, o delta assim vai satisfazer isso daqui, ok? Concluindo tudo, ó, ou seja, para cada epsilon positivo dado, existe um delta que depende do epsilon. Quem é o delta nesse caso? O delta nesse caso a gente pode tomar como sendo 2 epsilon, tá? Então, isso aqui que eu estou dizendo, ó, o delta, em geral, ele depende do epsilon. Pode ser independente do epsilon também, mas em geral, via de regra, ele depende do epsilon. Como é que é essa dependência? Está aqui, nesse caso explícita. O delta é igual a 2 epsilon. Então, ó, existe um delta. Quem é esse delta? 2 epsilon. Tal que
Se isso aqui acontecer, então eu tenho também garantido essa condição, tá? E isso é exatamente a definição de limite. Então veja, a gente procedeu, é um método, o padrão, quando você vai provar limite de funções usando a definição. Você faz mais ou menos de trás para frente. De trás para frente é como? Isso aqui é a parte final, mas a gente começou trabalhando exatamente nela. Mais especificamente, a gente começou trabalhando numa estimativa para esse módulo aqui, para o módulo dessa diferença. Então foi essa conta que a gente fez, ó. A gente obteve uma estimativa, que no caso foi uma igualdade, mas em geral pode ser uma desigualdade menor que igual ou menor, tá? Mas aqui no caso da igualdade é mais tranquilo. Então essa estimativa vai impondo a condição aqui que interessa, impondo essa condição. Essa estimativa vai então, fazendo mais algumas contas, fornecer um valor natural para o delta que você está procurando, o delta que você vai procurar. Então, dessas contas, em geral, ela vai te fornecer um valor natural para delta, tá? E aí, depois, encontrado esse candidato, aí você tem que verificar. Aí agora você raciocinou inicialmente de trás para frente, tá? Mas aí depois que encontrado o valor de delta, você já sabe quem é o delta, tá? Aí você tem que agora seguir o roteiro. O roteiro é qual? Se acontecer isso, eu tenho que provar que vale isso daqui. Aí foi exatamente isso daqui, ó. Se acontecer isso aqui, essa desigualdade, eu tenho que provar que vale isso daqui também. Mas em geral esse é o caminho mais simples. Então, se acontecer isso, eu fiz essa continha e provei se acontecer isso, então provei que vale isso aqui, ó. Tá? Então essa parte final aqui foi para provar, assumindo que isso seja verdadeiro com o delta que a gente encontrou, o delta aí no caso 2ε, assumindo que isso é verdadeiro, eu tenho que provar que isso aqui vai ser verdadeiro também. Então, feito isso, aí eu provei que o limite da função, quando z tende a 1, realmente é isso aqui. Ok? Em geral, os estudantes têm dificuldade com esse tipo de raciocínio aqui, as primeiras vezes que encontram. Mas ele é super importante porque na prática é o que a gente vai ter que usar mesmo, tá? A gente vai ver, né, não nesse vídeo, a gente vai ver nos próximos vídeos várias propriedades envolvendo limites. E essas propriedades envolvendo limites, propriedades de limites, elas facilitam o nosso trabalho de calcular limite. Porque vocês imaginaram, se toda vez que precisar calcular um limite for usar a definição, fica um pouco complicado, que aqui é um exemplo bem simples. Mesmo assim, para muita gente pode parecer que é muito difícil, tá? Então imagine com exemplos mais complicados. Um exemplo relativamente simples, imagine então com exemplos mais complicados. Então calcular limites pela definição não é uma coisa muito prática. Mas a partir da definição a gente prova várias propriedades de limites, todas as propriedades de limites que vocês já conhecem do cálculo 1 vão valer aqui também para as variáveis complexas. E como é que a gente prova essas propriedades? Usando a definição. Elas saem da definição. E aí essas propriedades ajudam a gente a calcular limites de um jeito mais prático. A gente vai ver isso ao longo dos próximos vídeos, tá? Mas precisa, num primeiro momento, entender a definição e saber como que ela funciona. Porque há situações em que propriedade nenhuma salva. Quando não tem nenhuma propriedade que a gente possa aplicar para calcular um limite de uma função, a única coisa que tem é a definição. É a única coisa que sobra para a gente resolver casos assim é usar a definição, ok? Bom, aí aqui eu finalizo deixando alguns exercícios para vocês provarem, seguir um passo a passo mais ou menos parecido como esse que eu fiz aqui. Então, provar usando a definição. Então, por exemplo, aqui no item A, provar que esse limite aqui é igual a 1 mais i quando eu tenho essa função, tá? No item B, se eu tenho a função constante, então a gente viu no vídeo anterior, a função constante,
Então, o limite de f de z quando z tende a z0 é a própria constante, qualquer que seja o ponto z0. Isso é intuitivo, tá? Mas precisa ser provado pela definição. Precisa ser provado pela definição. É uma coisa natural, mas precisa ser provado. Especialmente quem é da matemática tem que fazer esse tipo de coisa uma vez na vida, pelo menos. Aqui, a função identidade. Tá? Então, se eu tenho a função identidade, então o limite da f de z quando z tende a z0 é o próprio z0, qualquer que seja o z0. Então, isso aqui também precisa ser provado usando a definição. Também é uma coisa intuitiva, natural, de se imaginar, mas que precisa da prova usando a definição. E como é que faz? O argumento semelhante ao que eu fiz no exemplo. Tem dado um epsilon, tem que achar um delta, aquelas condições todas. No exemplo D, agora eu tenho essa função específica, aí vocês têm que provar que esse limite aqui é 1 mais 3i, tá? E o último exemplo, que vai ser um pouquinho mais trabalhoso, é esse aqui. f de z quando z tende a 2i é menos 4 mais 6i quando eu tenho essa função aqui. Então, tentem resolver esses exercícios para vocês entenderem a definição de limite, perceberem a dificuldade que é calcular limites usando a definição, para a partir daí vocês perceberem as vantagens das propriedades, que na prática é o que a gente mais usa. A gente só usa a definição quando não tem outra maneira de calcular limites. Aí tem que recorrer à definição mesmo. Bom, concluindo aqui, então, a gente viu os primeiros elementos aqui do limite de funções complexas, esses entes geométricos, primeiro, círculos e disco, né, que ajudam a gente a interpretar geometricamente tudo. A definição de limite, a definição operacional, né, que interessa para a gente na prática, a definição de limite. Discutimos também uma ideia, uma intuição do conceito de limite, mas essa intuição não ajuda para provar os resultados. Na prática tem que ser a definição, usando épsilons e deltas. E aí discutimos isso, como sempre, através de exemplos e exercícios, e vocês vão encontrar mais coisas sobre esse tópico no capítulo 2 do livro-texto, nos exercícios que tem lá também, os exemplos e exercícios que tem lá também. Mas a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. E é só, até o próximo vídeo e tchau.